Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em nosso espaço de entrevista de hoje, eu recebo os vereadores de Teutônia. Diego Tempas, do PDT, presidente, Jorge Paulo Hagman, do PDT, e também o assessor jurídico do Legislativo, Gustavo Guever, que retornaram de Brasília. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Bruna? Bom dia, pessoal que está ouvindo aí, que vai também escutar depois, né? Pelo site. Sim, estamos aí. Até brincamos aqui com a Bruna que nós ia precisar mais de meia hora para falar de tudo que aconteceu lá em Brasília. Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes. Foi uma viagem muito boa para o município de Teutônia, né? Trabalhamos bastante e o retorno, quem planta, colhe sempre, né? E o retorno vai vir em breve. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. Satisfação poder estar aqui do lado do Diego, do vereador Jorge. Realmente uma semana muito intensa, onde a gente teve uma série de atividades. O presidente pode falar melhor a respeito disso depois, mas com boas perspectivas. Aquilo que o Jorge coloca realmente é uma máxima, né? A gente tem que plantar sistematicamente e o tempo todo e fazer com que os deputados sistematicamente se lembrem da gente. E saibam que em Teutônia tem gente disposta a trabalhar, disposta a, às vezes, gastar uma semana inteira em Brasília gastando sapato para poder conseguir os recursos necessários para a gente fazer aquilo que a sociedade precisa. Realmente a gente não tem tanto tempo assim para detalhar essas mais de 40 visitas que vocês fizeram, mas a gente vai tentar. Então vamos começar logo falando sobre quem vocês visitaram e o que foi pedido? Bom, eu vou puxar a frente aqui, Gustavo, Jorge. Nós visitamos em torno de 40 espaços diferentes, gabinetes, ministérios, mas quero ressaltar que, por exemplo, de alguns deputados, nós chegávamos no gabinete e aí os assessores estavam lá, daí nós nos identificávamos, enfim, e aí eles falavam, olha, o deputado está em Brasília, ou a deputada está pelo prédio, está, porque eles caminham, flutuam muito, vão para comissões, vão outros ministérios também. Então tem meio que na sorte ou na oportunidade. E aí alguns assessores que a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, eles falam, não, na hora que o deputado ou a deputada cair aqui na sala deles, a gente te avisa. Então aconteceu que nós estávamos em outro andar e, comunidade, eu foi a primeira vez que fui a Brasília, então aprendi muito. Tem anexo 3, anexo 4, que são os prédios, um de cada lado da rua, onde os deputados têm os seus gabinetes. Tem o Senado, que você consegue ir, sim, por cima da faixa, vamos dizer assim, por cima do asfalto, mas tem acessos, como é uma cidade planejada, tem acessos por túneis, por debaixo das avenidas, então você se desloca lá dentro. Só que na semana que nós estávamos, tinha votações bastante importantes, tinha também manifestações em função dessas votações, então estava um tumulto, era polícia do Senado, polícia da Câmara de Deputados, os acessos estavam bem restritos. Mas nós conseguimos falar pessoalmente com os senadores Heinz e Lazier Martins, conseguimos entregar em mãos as nossas demandas. Deputado Daniel, o sobrenome aqui eu não vou me arriscar a falar porque eu sempre me embanando aqui, mas é o Daniel da TV, tá? Da cidade de Pelotas. Conseguimos falar pessoalmente com o deputado Heitor Chu, com o deputado Cherini, com o deputado Paulo Calef, que hoje é suplente do deputado Darley, Marcelo Brum, Márcio Biolk, deputado Afonso Mota, deputada Pompeu de Matos e também a Lisiane Bayer. Por exemplo, da Lisiane Bayer, o pessoal que tinha ido na primeira comitiva a Brasília, conseguiram falar com ela, e aí quando nós visitamos, nós fomos lá na segunda, terça, quarta e só na quinta-feira que a gente conseguiu achar ela lá para conversar com ela. Então fico bastante feliz pelos resultados na questão de conseguir conversar com as pessoas, e como o Gustavo falou, as pessoas precisam ver que nós somos ativos, que nós queremos trabalhar. E ainda Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ministério da Agricultura. Para reforçar, no Ministério da Agricultura, nós conseguimos uma audiência na segunda-feira. E lá, no Ministério, na segunda-feira de manhã, tinha sido confirmado um caso de Covid. E aí a restrição estava mais forte ainda, e aí nós
conseguimos praticamente conversar com o seu Edmilson, e aí ele disse, olha, precisamos cancelar porque tem uma reunião online com o ministro, com a ministra. Aí ele reagendou para quinta-feira às 8 horas da manhã. A cordialidade do pessoal lá é um negócio fantástico. Nós temos muito a aprender com a simpatia daquele pessoal para receber nós e nos ouvir. Mas não vou ficar aqui falando sozinho, Jorge. O que tu quiser colocar também, por favor. Sim, falando dos ministérios, né? Aí a gente fica sabendo, principalmente a emenda vai para os deputados. Então, como chegar e pedir, né? Aí lá eles informaram nós, né? Para fazer certo, para vir o recurso. Aí às vezes tranca, né? Aí isso é muito importante. E nós fomos bem recebidos, cafezinho, água, né? Bem recebido mesmo. E eles explicaram bem para nós. Aí também o Pompeu de Matos recebeu nós depois das 19 horas lá no sede do PDT, né? Ele recebeu o pessoal aqui do Alto Taquari, né? Que tinha muita gente lá, né? De todos os municípios do Rio Grande do Sul estavam lá, né? Pedindo emenda. Daí, para ele receber nós bem, ele recebeu nós mais tarde, né? Daí, né? Foi muito bom, né? E isso por causa, eu queria falar com o Pompeu, né? Que ele prometeu, que nem a calçada da harmonia, né? E ele vai mandar a emenda, agora vai vir, né? Quais foram os principais pedidos que vocês fizeram? Porque a gente sabe que ao pedir verba, ao pedir emendas, a gente já chega lá com algumas solicitações específicas. Foi pedido do hospital, né? Foi pedido bastante coisa. Até o senador Lazier, né? Ele olhou, né? Disse, não, a gente sempre tem que ajudar, né? E daí máquinas, né? Emenda para tudo, né? Que nós, o município precisa, nós pedimos, né? Para todos os deputados, né? E daí outro lugar sempre sai, né? Complementando a fala do vereador Jorge, o prefeito Fornec chegou na segunda-feira à noite lá, com uma série de ofícios também, que reforçou ainda mais nosso material de abordagem com os deputados. E um exemplo, para o senador Heinz, os bombeiros, entrei em contato com eles antes da viagem, pedi para eles formular a documentação na questão de uma ambulância, que hoje eles não estão com ambulância. Inclusive foi um assunto tratado ontem na visita que nós realizamos ao Corpo de Bombeiros Voluntários. E aí conseguimos entregar nas mãos do senador Heinz toda a documentação confeccionada pelos bombeiros, pedindo ali toda a explicação. Então eram 6 ou 7 folhas com bastante detalhes. Para o senador Lazier Martins, quando nós falamos em Hospital Ouro Branco, ele disse, eu vim aqui na legislatura passada e por causa de um equipamento que ele tinha destinado recursos. E aí foi muito, eu entendo isso como proativo, porque a figura política ela poderia simplesmente receber aquilo ali, dizer tudo certo e despachar nós e colocar na gaveta. O senador Lazier, ele olhou a documentação e o Hospital Ouro Branco, auxiliado pela administração do Executivo, confeccionou um material bastante robusto, com muito conteúdo, bem picadinho o que precisa, para quê, quando, como. E quando nós sentamos com o Lazier Martins, até junto com nós estava uma comitiva de Brochir. Isso. E aí ele perguntou pro prefeito, Fornec, qual é o total dessa solicitação do hospital? E nós realmente não tínhamos uma capa de ofício para colocar junto. E aí nós vamos confeccionar. Ligamos para a Teutônia, aqui na prefeitura, o pessoal de manhã até de tarde confeccionou esse material, enviou para lá, nós fomos a um gabinete dos deputados lá, eles imprimiram para nós, o prefeito assinou, e aí enquanto que nós estávamos em um dos gabinetes de deputado esperando a audiência com o deputado, aí ligeiro, desci os andares lá do anexo 4, passei pelo túnel, me perdi lá porque tinha sessão, aí tinha que passar por outros lugares. Chegamos lá no gabinete do Lazier, ele deu o recebido na folha. Então assim, nós temos, além do Lazier, outros deputados também que receberam a demanda do Hospital Ouro Branco. E estamos bastante otimistas na questão de receber recursos. Mas claro, um passo de cada vez. Mas agora cabe a nós, essa semana que vem, né, Jorge? Começar a ligar lá para eles, lembro de Teutônia lá que estava incomodando vocês. Como é que está o andamento? E é assim que funciona, não adianta. A gente tem que marcar presença e os vereadores recebem o valor da despesa lá. Estadia, viagem de avião, então nós temos que fazer valer essa corrida.
E era quinta-feira de manhã já, na sola dos pés, sentia como se tivesse alfinetes de dor de caminhar. E aí, quando eu comento isso, daí a brincadeira do pessoal que está aqui, nem é tanto assim, né, Diego? Mas seria uma experiência fantástica para as pessoas conhecer Brasília, porque é tudo muito grande. Eu digo que é como se fosse uma bolha dentro do Brasil, mas é lá que a máquina gira, e a gente tem que correr, a gente tem que fazer valer, e nós temos a desenvolver muito mais a nossa parte técnica de abordagem nos ministérios, porque no final do primeiro dia, na segunda-feira, o Gustavo, assessor jurídico, ele disse: olha, presidente, já hoje valeu a pena a viagem aqui por alguns detalhes pequenos que não exigem, vamos dizer assim, investimentos altos de recursos financeiros da prefeitura. Dá para trazer serviços para a nossa cidade, para a comunidade, né? Fazer uso do que está aí. Só falta a gente pegar essa informação e colocar em prática. Algumas emendas, inclusive, já estão chegando aqui para os cofres do município, então o resultado já está chegando. Bom, Bruna, é importante fazer a seguinte referência. No início do ano, um trabalho em conjunto com o Poder Executivo e por uma iniciativa muito própria do prefeito Fornec, da vice Aline, foi feito um trabalho também muito parecido com esse que foi feito agora entre os meses de agosto e início de outubro, e até a semana passada, de novo, em conjunto com a Câmara de Vereadores, no sentido de propagar o maior número de pedidos possíveis na Câmara dos Deputados. Tá? O resultado daquela primeira investida lá em final de fevereiro, início de março, eu acho que é superior a 2 milhões de reais. Claro que alguns desses recursos, por uma questão de execução orçamentária, eles acabam entrando no decorrer do ano. E é o que vem acontecendo desde então, desde aquela época lá no mês de março. Por último agora, semana passada, em torno de 733 mil reais ingressaram, recursos esses serão utilizados principalmente na saúde, né? Então, com base no sucesso que foi o trabalho desempenhado naquele primeiro momento, a Câmara de Vereadores teve por ação imediata fazer um trabalho de acompanhamento e um trabalho de peregrinação junto aos seus deputados, que com certeza vai render muitos frutos para a nossa administração. Né? É importante referir que esse trabalho em Brasília, e eu estou muito feliz com o que eu estou vendo aqui em Teutônia, é de que nós temos uma nova geração de políticos, né? Pelo menos com uma nova mentalidade, com uma forma diferente de fazer o que se fazia antigamente. Antigamente o pessoal ia lá, fazia uma visita de cordialidade, visitava 1 ou 2 deputados e depois ficava olhando palestra, olhando cursinho em Brasília, que sistematicamente são oferecidos pelo Senado e pela Câmara, ou mesmo pelos órgãos de classe, como a União Nacional dos Vereadores, ou a sede da Confederação Nacional dos Municípios. E eu entendo que o trabalho é um pouco mais abrangente. Ele exige que a gente faça sistematicamente um trabalho, vamos dizer assim, quase de corpo a corpo, e como se a gente fosse os pedintes mesmo, né? Deputado a deputado, senador a senador, com um embasamento de um pedido bem formulado. É importante a figura de que muitos dos nossos vereadores têm os seus deputados favoritos, né? E nós estamos num período pré-eleitoral onde todos estão muito ansiosos por novas alianças, por ajuda, porque esse pleito eleitoral vai ser muito difícil para a Câmara dos Deputados, também para o Presidente da República e para o Senado. Então a gente sente que as pessoas estão ávidas por um auxílio, e isso normalmente pode também refletir em emendas parlamentares, né? Então o trabalho também leva em consideração a isso. Claro que além do pedido existe a questão do carisma do vereador, e a gente fica muito satisfeito com o trabalho que o Diego, com o trabalho que o Jorge, com o trabalho que o Márcio fizeram nessa última visita. Tive o prazer de acompanhar o vereador Valdir, a Neide, a Cláudia e o professor Vitor em setembro, e a gente vê uma desenvoltura muito forte no corpo a corpo e na identificação desses vereadores com alguns deputados. E com certeza isso tende a refletir em emendas parlamentares para a nossa região, né? Bruna, eu só queria citar o Gustavo falou, o Márcio Fogler é do MDB, ele foi junto, mas ele está pensando em Teutônia, né? Não é oposição, e daí não precisa pedir emenda para o município. Ele foi junto trabalhar, quero dar os parabéns para ele, né? Que ele se esforçou,
Isso que o Teutônia cresce, né? Com isso, ela ganha com isso, né? Em vez de ficar criticando só, ele está ajudando a trazer emenda para o município crescer. Até na terça-feira, que o vereador Jorge, comentando do vereador Márcio, até ele vai estar amanhã aqui, né? Isso. Até Márcio, não é nada contra ti, tá? Mas é que a gente queria mais espaço para falar, amanhã tu vai ter mais tempo que nós aqui. Mas na terça-feira nós fomos até o gabinete do deputado Márcio Biolchi. E aí o deputado não estava lá, não conseguiu. E aí o Márcio, mas eu queria muito conversar pessoalmente com o Márcio Biolchi. O Márcio queria conversar com o Márcio. E aí na quarta-feira o vereador Márcio, Diego, o deputado ele vai conseguindo receber lá no tapete verde. Porque tinha sessão dos deputados, mas aí como são muitos deputados falando, tem um certo intervalo ali que o deputado consegue se desvencilhar. E aí nós fomos até lá o tapete verde, a gente conseguiu entrar. E aí sentamos lá numa sala do partido MDB, sala de reuniões deles, e lá a gente conseguiu conversar, até vamos publicar logo à frente aí uma foto, e é assim que se faz, é assim que funciona. Nós tivemos, por exemplo, fomos no gabinete do deputado Covatti Filho, e aí nós fomos lá pedir recurso, diz, assim, somos de Teutônia, não, a gente conhece Teutônia, a gente conhece o Tafu, enfim, só que, cara, a indignação do assessor, nós destinamos recursos para a compra de uma ambulância para os bombeiros na última legislatura. E aí o dinheiro caiu lá e a coisa não aconteceu. E aí nós ficamos naquela situação pedindo desculpa, né? E aí o prefeito ele deixou claro, olha, para mim está definido. Se o deputado mandar recurso e dizer, olha, é para este fim o recurso, será aplicado naquilo ali. Não haverá uma manobra com os recursos. E aí o assessor disse, o senhor tem certeza, prefeito? Vou pedir a assinatura do senhor do que o senhor está falando. Não, é isso aí mesmo. Então assim, seriedade, tem que bater na porta, tem que ter a questão do carisma, porque as pessoas têm que lembrar de nós quando a gente ligar, quando a gente chegar lá. E eu preciso fazer, e não posso esquecer, e dizer aqui, o Guilherme, o Henrique, o Maurício e o Hegel. Esses 4 aí fizeram de tudo para fazer com que a agenda funcionasse. Eu brinquei com os guris, eu disse, olha, vou chegar lá em Teutônia e vou dizer, sou amigo do Hegel, porque toda hora ele estava ligando. O Guilherme preocupado com a nossa viagem, o Henrique cuidando da parte bastante burocrática, o Maurício nas publicações. Então acho que assim, é esse conjunto que faz as coisas acontecer. Não é só mérito do Gustavo, não é só mérito do Jorge, do Márcio, do Diego ou só do prefeito. É uma união de forças para que as coisas aconteçam. Sempre querendo buscar dinheiro para Teutônia. Não é fácil. E é importante falar também, Diego, que, por exemplo, na segunda-feira nós tivemos uma agenda muito extensa nos ministérios e decorrente daquela situação gerou a necessidade de uma nova reunião, né? Aí na terça-feira o Diego chegou para mim, Gustavo, agora tu te toca num gabinete lá e tu faz os requerimentos, bota as justificativas no papel e manda para o ministério e nós vamos aguardar a resposta. Aí, em razão dessa proatividade do nosso presidente, em razão daquilo que a gente encaminhou, a gente conseguiu uma nova agenda no Ministério da Agricultura, que foi na quinta-feira de manhã, quando eu já não estava presente, mas onde o Diego, o Jorge, o Márcio e o prefeito tiveram a oportunidade de conversar alguns assuntos e algumas oportunidades muito importantes, significativas, que estão ao alcance de Teutônia, né? Então esse trabalho de tu estar sistematicamente não só visitando, mas também procurando oportunidades, principalmente junto aos ministérios, até porque nos ministérios a gente sabe que não tem muito dinheiro, mas existem os planos de trabalho, existem os planos de ações, e esses são documentos que muitas vezes, né, as pessoas não têm acesso. Então o Diego foi um que ficou encarregado de pegar o contato de todos os assessores parlamentares, e eu acho que voltou com uma agenda relativamente bem cheia, com o contato de todos eles, para que a gente consiga já no segundo momento ter um pouco mais de facilidade nesses deslocamentos e nesses agendamentos em Brasília. Então foi muito significativo, foi cansativo, mas a gente aproveitou bem a oportunidade, né? E tenho certeza de que num curto espaço de tempo aí a gente vai estar colhendo bons resultados. E para complementar ainda essa questão dos ministérios, todos eles falaram a mesma linha de raciocínio, mas o Edmilson ele deixou claro que muitas vezes acontece que o recurso está ali, o município até se inscreveu,
mas por um detalhe de uma vírgula em algum lugar nos documentos, o recurso não cai para a cidade. E ele disse que o seguinte, o grande bolo, a fatia maior de recursos está na mão dos deputados. Mas sempre tem algum recurso que geralmente entra dia 26 de dezembro para ser encaminhado ao gasto até dia 31 de dezembro. Então ele deixou claro que geralmente ele trabalha nesse período, o Edmilson e os outros assessores de ministérios, que aí eles são responsáveis de fazer as verificações finais e dar os enter ali para liberar o recurso. Então como é importante nós estarmos bem tecnicamente também, porque nos ministérios é parte técnica. Não adianta vir lá dizer que é amigo do amigo. Se você está dentro da regra, você vai receber o recurso. Então nós temos que estar alertas até dia 31 de dezembro, às 11h59 da noite. Porque o Edmilson ele falou que na virada do último ano, 2020 para 2021, ele saiu da sala dele 10 para meia-noite, onde a família dele estava uns 40 minutos de distância. Ele disse, eu vi os fogos na estrada. Então é assim que a máquina funciona, nós temos que dançar de acordo com a música que toca, e é dessa maneira que nós temos que nos adequar para buscar dinheiro para Teutônia. Gente, agradecendo a presença de vocês no programa hoje. Amanhã a gente volta a falar de Brasília com o prefeito Celso Fornec, também com o vereador Márcio Vogel. Eu deixo aí um espaço para as considerações finais. E como tivemos sessão da Câmara ontem, fiquem à vontade também para, se quiserem, comentar sobre. O que eu vou dizer sobre a sessão de ontem, né? Sempre tem, né, oposição, eles querem fazer o barulho, né? Mas nós estamos tranquilos, fazendo o serviço certo, né? E nós estamos trabalhando para a comunidade. Gustavo, quer finalizar ou eu finalizo? Não, pode finalizar, presidente, o tempo é de vocês. Bruna, ouvintes, obrigado pessoal que está acompanhando aí. Sempre quando você achar que o vereador está falando algo que você não concorda, jamais prive-se de se manifestar. E foi um aprendizado gigante estar em Brasília. A gente tem muito a melhorar e forçar a questão de recursos para vir para Teutônia. Vou repetir o que eu sempre falo nas sessões. Vereador é uma pessoa que recebe um bom salário para trabalhar, para fazer as coisas acontecer. Todos os vereadores que vão para Brasília, o assessor jurídico ou o prefeito, recebem recursos para fazer essa viagem, e por isso tem que render. Você aí que está ouvindo, que é o munícipe, que é o patrão do negócio, você tem que cobrar. Pedir quantas visitas você fez lá, meu amigo vereador. Com quem você falou? Seria muito fácil para mim só dizer tudo que eu fiz. Não, tem que trazer foto, tem que trazer declaração de presença, tem que trazer documentos, carimbos, enfim, tem que mostrar que está trabalhando. Chute a canela do político eleito, faça ele trabalhar. E para finalizar, ontem recebi um WhatsApp dizendo, Diego, tu cuida que estão te testando com força. Eu disse, ferro bom se molda no calor e na pancada. Uma boa semana a todos, continue acompanhando o trabalho da Câmara de Vereadores de Teutônia. Gustavo, muito obrigada. Valeu, Bruna, obrigado aos ouvintes da Tirol, a satisfação sempre muito grande poder estar aqui com vocês.